Queria que você tomasse aí na sua mão a sua Bíblia. Amamos a palavra de Deus. Você pode dizer isso? Diga: eu amo a palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar com você no sexto milagre de Jesus, o sexto sinal no Evangelho de João. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 9. Esse é o sexto sinal que Jesus opera no Evangelho de João. É a cura de um cego de nascença. Isaías já havia profetizado que quando o Messias viesse, ele curaria os cegos, ele abriria os olhos do cego, e aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia. João capítulo 9, você encontrou? Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, disse: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me com os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale ao nosso coração nessa noite. Traga a Deus entendimento e, mais do que um acréscimo de conhecimento, traga uma revelação. Revelação que toque o nosso coração, que nos traz ânimos, força para caminhar. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto muito dessa história porque ela traz muitos ensinos. Eu quero ler alguns versículos e a gente ter a oportunidade de meditarmos juntos nesse versículo. O verso 1, ele é muito interessante, que diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aqui nós temos um princípio que começa a ser ensinado ao longo da Bíblia. Quando nós pensamos em Deus, ou pensamos no encontro pessoal com Deus, nós precisamos entender que a iniciativa sempre começa em Deus. Você não está aqui porque você escolheu estar na presença de Deus. O próprio Jesus declarou isso no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. A iniciativa sempre parte de Deus. Jesus viu. Se você continuar lendo o capítulo todo, você vai perceber que por duas vezes Jesus toma a iniciativa de ir até aquele homem. O primeiro é quando ele está em Jerusalém, e o verso 1 nos diz que Jesus viu um cego, um homem, que desde nascença era cego, nunca viu a luz do sol. O segundo momento é quando ele é expulso da sinagoga pelos fariseus, e Jesus vai ao encontro dele. Você precisa ter algo no seu coração. E hoje eu queria ser assim, o mais simples possível, mas não fugir assim de uma profundidade no que é o ensino da palavra de Deus. Deus sempre vai tomar a iniciativa de ir até você. Independente de como ou de qual seja a sua necessidade, Deus sempre vai tomar a iniciativa de ir até você. Talvez você não perceba o movimento que o Senhor está fazendo, mas no momento de necessidade, quando você pensa que você está sozinho, se você tiver uma compreensão, se você tiver um discernimento, você vai perceber que nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus sempre tomou a iniciativa de ir até você. Às vezes nós não percebemos. Nós precisamos ter
um discernimento dos sinais que Deus coloca diante de nós. Mas a iniciativa sempre começa em Deus. Não foi o homem que tomou a iniciativa de voltar-se para Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, Deus então vem na viração do dia, como ele fazia todos os dias para encontrar-se com Adão e Eva. E a pergunta de Deus mostra essa iniciativa. Deus diz assim: Adão, onde tu estás? E o homem estava como? O homem estava escondido atrás de uma árvore, atrás de uma moita, mas Deus toma a iniciativa de ir até o homem. Nunca deixe Satanás te enganar. Porque eu vejo pessoas e converso com muitas pessoas na igreja que acham que por causa do pecado, Deus nunca vai tomar a iniciativa de ir ao encontro dele. Não importa qual seja a sua situação, Deus sempre vai tomar a iniciativa de ir até você. Mas olha comigo o verso 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Havia um entendimento no meio dos judeus, e isso era muito forte. Qual era a crença dos judeus? Eles acreditavam que se alguém estivesse vivendo um problema físico, se ele nascesse com um problema físico, era por causa do pecado de algum antepassado deles. Ou porque os pais pecaram, os avós pecaram. Eu quero que você entenda esse texto. Nós temos hoje, crescendo no nosso meio, uma teologia que bate muito forte disso. Se você está vivendo uma dificuldade, deve ser maldição hereditária, deve ser algo que seus pais fizeram. A Bíblia fala sobre isso. Nós percebemos que há esse ensino na Bíblia. Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 5. Abre comigo, Deuteronômio, capítulo 5. Abra a sua Bíblia para que você possa ler comigo. O verso 9 e o verso 10. Deuteronômio, capítulo 5, verso 9 e 10, deixa eu ler para você. Não as adorarás, nem lhe farás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós percebemos que há sim esse ensino bíblico de que a maldade pode ser visitada nos filhos, maldade dos pais, pecados na vida dos pais podem trazer consequência na vida dos filhos. Mas eu não posso colocar isso como regra. Qual é o erro teológico que existe hoje? É quando as pessoas colocam como regra. E o que os judeus estavam fazendo? Qual era a crença que permeava no meio do judaísmo, no meio dos judeus daquela época? A crença era: se alguém nasceu com uma deficiência, é por causa do pecado dos pais. Então entenda bem, existe este ensino nas Escrituras? Sim, nós acabamos de ler. Deus dizendo assim, que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, uma pessoa pode ser influenciada por pecados do pai, do avô, do bisavô. Mas eu não posso colocar isso como uma regra na minha vida. Não posso colocar isso como uma regra. Então, quando os discípulos fazem essa pergunta, quem pecou? Foi o pai? Foi ele? Porque na crença dos judeus daquela época, se ele nasceu cego, tem que ter uma razão. Essa razão é porque ele pecou, ou esta razão é porque os pais pecaram. E talvez você diga, pastor, mas ele não nasceu cego? Sim. Mas lembra do que Davi disse lá nos Salmos? Em iniquidade, em pecado gerou a minha mãe. Mas deixa eu te mostrar um outro lado da moeda, também Deuteronômio. No capítulo 24. Vai comigo, Deuteronômio, capítulo 24. Verso 16, Deuteronômio 24, verso 16, diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Se Moisés no capítulo 5, ele mostra que pode haver consequência
até a quarta geração de pecados cometidos. Aqui ele traz um outro lado da moeda, mostrando assim, olha, aquele que pecar, ele vai sofrer a consequência do próprio pecado. Então, se o pai pecou, o filho não vai responder pelo pecado do pai. E talvez você esteja olhando para mim assim com um ponto de interrogação, como eu estou vendo assim no rosto de alguns. E aí, pastor? E aí que existe essas duas possibilidades. Deus está caminhando debaixo de uma influência de pecado dos meus pais, mas isso não é uma regra. E eu vejo uma teologia, um ensino errado, onde pessoas se apoiam muito nisso. Porque nós temos uma tendência muito grande em culpar o outro, de não olhar para as nossas falhas, para as nossas escolhas, de sempre buscar uma razão pelo que está acontecendo na nossa vida. Mas olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus traz um equilíbrio naquilo que eu devo pensar. João, capítulo 9, verso 3. Jesus diz assim, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Eu imagino que a dúvida dos discípulos, porque a crença deles era, se o rapaz nasceu cego, alguém pecou, ou é ele, ou é o pai. Aí Jesus olha e diz assim, não foi ele e não foi o pai. E ele continua dizendo, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deixa eu levar você a entender esse versículo melhor. Vai no capítulo 11 de João, no verso 4. Jesus falando sobre a morte de Lázaro. João, capítulo 11, verso 4, diz assim, ao receber a notícia, disse Jesus, que notícia? Da enfermidade de Lázaro. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então vamos entender o verso 3. Jesus respondeu, ele não pecou, o Pai não pecou, mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse nele. O que Jesus está chamando a nossa atenção? Qual foi a pergunta dos discípulos? Quem pecou? Aonde estava o foco dos discípulos? Qual é o motivo? Qual que é a razão por isso estar acontecendo? Jesus não dá a razão, Jesus não dá o motivo, Jesus dá a solução. Diga comigo, Deus sempre está focado na solução do problema. Você precisa aprender isso. Nós temos uma tendência muito de ficar gastando tempo no porquê. Por que disso? Por que daquilo? Às vezes a solução está diante dos nossos olhos, mas nós estamos gastando tanto tempo em descobrir o porquê e não vivemos a solução, a resposta de Deus. É muito interessante isso, que Jesus diz assim, não foi o Pai, não foi ele. Jesus não dá a razão, Jesus não dá o motivo. O que gerou isso? Ele dá a solução, ele diz assim, a glória de Deus vai se manifestar. Essa situação vai resultar em glória para Deus. O que você precisa guardar no seu coração, e eu quero que você saia daqui com isso. Não importa a razão. Pode ser por causa de escolhas suas, pecados seus, pode ser por causa de pecados do seu pai, pode ser por causa de situações de terceiros. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso melhor. Eu quero levar você a entender isso melhor. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo de tempestade. Jonas, quando ele vive aquela situação de tempestade na sua vida, foi por causa de quê? Por causa de quem? Por causa dele próprio. Deus manda ele para Nínive, ele tenta fugir de Deus, pega um caminho contrário, e porque ele desobedece o chamado de Deus, ele se vê em meio à tempestade. Então tem situações que é fruto de nossas escolhas, de pecado nosso. Tem outras situações que não é fruto de pecado, de escolha sua. Por exemplo, Paulo. Quando Paulo, lá em Atos, ele está indo para Roma, e ele está dentro do barco, Deus fala com Paulo, e Paulo vai falar com o capitão. Vamos permanecer aqui, porque Deus me falou que essa viagem vai ser difícil. O capitão não ouve Paulo, segue viagem, e no meio do caminho ele é surpreendido por uma tempestade. Então entenda,
Se Jonas está vivendo uma tempestade, foi por escolhas dele. Paulo agora está vivendo uma tempestade, não é por causa dele. Não é por desobediência. É porque o capitão do navio fez uma escolha errada. Você já viveu situações difíceis na sua vida que era fruto de escolha errada do pai, escolha errada do esposo, da esposa, escolha errada do filho. Então eu quero que você entenda isso. Pare de procurar e de gastar tempo nos porquês. Nem sempre Deus vai te mostrar o porquê. Deus pode mostrar, pastor? Deus pode. Mas entenda, qualquer que seja a situação, a glória de Deus vai se manifestar a partir dela. Quando a notícia chega para Jesus, Lázaro está enfermo, Jesus olha e diz assim, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que a minha glória, a glória do Filho, seja manifesto nela. Então nós percebemos esse ensino bíblico. Se vem do Pai, se não vem do Pai, se a escolha é minha própria, Deus quer manifestar a glória em cima de qualquer situação que você esteja vivendo. Pare de gastar tempo em procurar um porquê ou procurar um culpado pelo que você está vivendo. Pare de gastar tempo nisso. Gaste tempo na busca de solução. Um ditado que você já deve ter ouvido, e os mais antigos gostam de usar muito ele: pare de chorar pelo leite derramado. O leite derramou, o que você tem que fazer? Pega um pano e limpa. Não adianta você ficar chorando. Então os discípulos chegam e perguntam, quem pecou? Jesus diz, não foi ele e não foi o Pai. Mas a glória de Deus vai manifestar sobre a vida dele. Deixa eu dizer algo para você. Não importa a situação que você esteja vivendo. Se você deixar, a glória de Deus se manifesta na sua vida. Se você deixar, Deus vai manifestar a glória dele em cima da situação que você está vivendo. Mas vamos continuar lendo o texto, porque esse texto é muito interessante. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus fala de um tempo que é propício para a manifestação de Deus na nossa vida. Olha o que ele diz no verso 4, e guarde esse versículo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Qual obras é essa? Quem que enviou Jesus? Deus. Olha o verso 3, ele está dizendo assim, para que a glória de Deus se manifeste. Olhe para mim, eu quero que você entenda isso. No verso 3 ele diz assim, a glória de Deus vai manifestar. O verso 4 ele diz assim, nós temos que fazer algo enquanto é tempo. A Bíblia trabalha muito com tempo. Isaías diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Se Ele diz que devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, é porque vai chegar uma hora, vai chegar um dia, vai chegar um momento, que mesmo que nos voltemos para Ele, o tempo de busca já passou. Se você ficar gastando tempo no porquê, talvez aquele tempo de manifestação de Deus na sua vida vai passar. Ele está dizendo, nós temos que trabalhar enquanto dá para fazer a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Deixa eu te mostrar um exemplo. Davi. Quando Davi está orando pelo seu filho com Betseba, o primeiro filho, que vem a palavra do Senhor dizendo assim, olha, este filho que Betseba tem, esse filho de vocês, ele vai morrer. E quando a criança nasce, ela está enferma, a Bíblia diz que Davi, enquanto a criança estava em vida doente, o que Davi fez? Orou, jejuou. E houve uma preocupação no palácio. Houve uma preocupação naqueles homens e mulheres que estavam próximos de Davi. Porque a Bíblia diz que a criança veio a falecer. E todo mundo ficou com medo de contar para Davi, porque eles pensavam assim, se ele já estava abatido, enquanto a criança está enferma, imagina como que ele vai ficar agora com a notícia que ela morreu. Mas quando eles deram a notícia para Davi, o que Davi fez? Levantou, tomou um banho, fez a barba e comeu. Aí ninguém entendeu. Aí Davi diz assim, enquanto houve esperança, eu estava orando e jejuando. Enquanto havia vida, eu estava batalhando. Mas agora, não tem mais o que fazer. Vou te dar um exemplo claro, que no pastoreio eu recebo sempre, infelizmente. São pessoas, às vezes, que vêm conversar sobre a questão do divórcio. Sabe quando que ela procura o pastor? É quando ela já deu entrada no divórcio.
É quando a coisa está tão difícil que ela já tomou a decisão de separar. Ela deveria ter buscado quando? Quando começou o problema. Então existe um tempo propício para Deus fazer algo na sua vida. Não deixe esse tempo passar. Porque às vezes você vem e fala assim, pastor, vamos orar para Deus fazer algo. Meu irmão, a criança já morreu. Você tem que levantar, olhar para frente. Por quê? Porque você deixou o tempo passar. O tempo de você orar era lá atrás. Agora que o leite derramou, não adianta ficar chorando. Você tem que limpar e trabalhar para comprar outro. Você tem que ir lá na vaca e tirar outro leitinho. Não adianta ficar chorando. Então Jesus é muito claro, ele está dizendo assim, existe um tempo propício para fazer algo que vai manifestar a glória de Deus na nossa vida. Se você deixar passar o tempo propício de Deus na sua vida. Eu gosto de Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz assim, existe um tempo de Deus na nossa vida, que quando ele passar, ele não volta. Mas vamos continuar lendo. Verso 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus trabalhou isso muito. João trabalha isso muito. No capítulo 1 ele diz que Jesus é a luz. No capítulo 8, no capítulo 12, ele fala dessa luz. Mas olha comigo, verso 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Não há uma explicação teológica aqui, por que Jesus fez isso. Mas o moço está cego. O que Jesus faz? Jesus dá uma cuspida no chão, faz um lodo com aquele cuspe, pega aquele barro e passa no olho do cego. Quando você vai para Marcos capítulo 7, você vai perceber, interessante, Marcos 7, existe um outro cego. O que Jesus faz com ele? A Bíblia diz que Jesus agora ele não cospe no chão. Jesus faz o quê? Cospe no olho do cego. O que eu quero te mostrar aqui? Não existe um padrão para Deus atuar na minha vida e na sua vida. Não tem uma explicação da razão, do motivo. Deixa eu dar aquilo que eu entendo. Por que Jesus cuspiu na terra e fez o lodo? Se você ler todo o texto, você vai perceber que os fariseus vão se levantar contra Jesus porque ele curou no sábado. E dentro da lei, dentro dos princípios dos fariseus, não bíblico, ninguém poderia trabalhar com barro no sábado. Então eu acredito que Jesus, quando faz o lodo ali, faz o barro, ele estava fazendo isso de propósito para atiçar os fariseus. Mas o que você precisa aprender, num princípio claro, não existe um padrão para Deus trabalhar. Às vezes nós ouvimos o testemunho de um irmão, aí o irmão fala assim, olha, eu fui na igreja e eu dei uma oferta generosa, Deus abriu uma porta para mim. Aí você vai e fala assim, vou dar uma oferta também, para Deus abrir a porta. Aí você dá a oferta, Deus não abre, Deus fecha a porta. Por quê? Porque não existe um padrão de Deus atuar. Entenda, Deus é criativo. Deus pode curar um cego com lodo. Em outro momento, Deus pode curar o cego cuspindo no olho dele. Em outro momento, Deus pode chegar e falar assim, seja curado, ele vai ser curado. Então não existe um padrão, uma receita. Ora, Deus só age dessa maneira. Não existe isso. Eu tenho aprendido que Deus ele gosta de nos surpreender. E às vezes as pessoas querem adivinhar como Deus vai trabalhar. O pior erro meu e seu é tentar adivinhar como é que Deus vai trabalhar. E às vezes nós pensamos assim, Deus vai fazer assim, assim, assim e assim. Aí Deus vem e faz de uma forma totalmente diferente. É mais ou menos como Elias. Elias, debaixo da palavra de Deus, profetiza para que o céu fechasse, não houvesse chuva, e não houve chuva durante 3 anos e meio. Aí Deus agora, para dar alimento para Elias, o que ele fala? Vai lá para Serepta, que eu vou usar o quê? Uma viúva para te alimentar. Aí quando Elias chega lá, a viúva tinha quase menos do que ele. Entenda, não existe um padrão para Deus operar na sua vida. Sabe por que muitas pessoas não experimentam o sobrenatural de Deus? Porque eles querem que Deus haja do jeito que eles pensaram. No início da minha caminhada, irmãos, eu ficava pensando assim, Deus vai fazer assim, assim, assim. Eu saí de casa pensando assim, nossa, o culto hoje, imagina se Deus fizer dessa maneira. Aí eu fui aprendendo.
Tem pessoas que Deus cospe no chão e faz um lodo. Tem outras que Ele só libera uma palavra. Tem outras que basta você tocar em Jesus que você recebe a cura. Hoje eu preciso que você saia daqui com isso no seu coração. Não tente adivinhar a forma que Deus vai agir na sua vida. Saia daqui apenas com uma certeza. A glória dele vai se manifestar na minha vida. Como? Eu não sei. Não tem como dizer como. Quantas vezes uma pessoa vem para mim e fala assim, pastor, ora. Aí eu oro. Aí ele diz assim, pastor, como é que Deus vai me curar? Eu falei, meu irmão, não sei. Pode te curar pelas mãos de um médico. Mas pode te curar também de uma forma sobrenatural. Pode te curar a partir do remédio. E pode te curar também sem um remédio. Então não existe um padrão. Estão entendendo isso? Não existe um padrão para Deus agir na sua vida. Creia em algo. O sobrenatural vai acontecer. A glória dele vai manifestar. Mas como? Se ele vai usar o irmão que está à minha direita, se ele vai usar o irmão que está à minha esquerda, se ele vai usar o pastor, se ele vai usar o diácono, se ele vai usar a mula, não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus vai falar comigo, a glória dele vai manifestar na minha vida. Então não existe um padrão. Mas vamos continuar lendo? Eu quero te mostrar a reação de 4 pessoas aqui, nesse milagre, para a gente caminhar para o final. Verso 8. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Deixa eu te mostrar a reação do primeiro grupo de pessoas, os vizinhos. Quando você pensa em vizinho, você pensa em quem? Em alguém que conhece a sua vida. Alguém que conhece a sua rotina. Porque ele está próximo de você. Hoje nós não temos isso muito forte, a questão do relacionamento com vizinhos. Mas quem vem do interior, vizinho é para aqueles momentos, acabou o açúcar, você vai na casa dele, ele vai te prestar açúcar. Primeiro grupo de pessoas, diante desse milagre, que nós percebemos são os vizinhos. E qual foi a reação dos vizinhos? Foi uma reação de surpresa. Quando eles olharam aquele homem vendo, e os vizinhos o conheciam, sabiam que ele era cego de nascença, eles começaram a perguntar, será que é ele? E alguns diziam, não, é ele. Outros ficaram na dúvida, outros vizinhos, não acho que não é ele. Por que eles ficaram na dúvida? Porque olharam para ele e agora ele estava vendo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Se você deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, aquelas pessoas que mais te conhecem vão ficar surpresos do que Deus vai fazer na sua vida. Sabe aquelas pessoas mais próximas? Talvez não sejam os vizinhos, sejam os da família, sejam os de casa. Mas aquela pessoa que te conhece desde pequeno, que sempre olhou para a sua vida, mas quando vê a atuação de Deus na sua vida, eles perguntam, será que é aquela pessoa mesmo? Eu sempre conheci ela. Ela sempre foi desse jeito. Mas por causa do evangelho que mudou a sua história, mudou a sua vida, eles vão ficar surpresos com o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa crer. Deus pode mudar a sua vida de tal maneira, meu irmão, que vai surpreender quem está à sua volta. Vai fazer com que os vizinhos fiquem surpresos diante do agir de Deus na sua vida. Quando você vier para uma reunião, vier para um culto, creia nisso. Creia que Deus pode mudar a sua vida ao ponto de surpreender as pessoas que mais te conhecem. Primeiro grupo de pessoas, os vizinhos. Como é que eles ficaram? Surpresos. Deixa eu te mostrar um outro grupo de pessoas. Verso 13 do capítulo 9 de João. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e me estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem, pecador, fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. É muito interessante, outro grupo de pessoas que nós temos aqui, nesse sexto sinal de Jesus, são os fariseus. E qual foi a atitude deles? Uma atitude de incredulidade. A incredulidade é uma escolha, assim como a fé é uma escolha. Se a pessoa escolheu não acreditar,
Deus pode abrir os olhos de um cego perto dele. Porque a incredulidade é uma escolha, assim como a fé também é uma escolha. Qual foi a reação dos fariseus? Incredulidade. Ali estava um homem que era cego de nascença, Deus abriu os olhos dele. Uma parte dos fariseus diziam, Jesus é pecador, porque ele curou esse homem no sábado e não guarda o sábado. Aí uma outra parte dizia assim, mas como que ele pode ser pecador operando isso? Porque a lei dizia que apenas um homem justo poderia fazer isso. Os profetas profetizaram que apenas um homem justo, o Messias, abriria os olhos do cego. Mas nós temos aqui um outro grupo de pessoas, os incrédulos. O pior erro meu e seu é tentar fazer uma pessoa que escolheu não acreditar, acreditar. Não importa o que Deus faça na sua vida, se ele escolheu não acreditar, ele não vai acreditar. Qual é o segundo grupo de pessoas que nós temos aqui? Os incrédulos, os fariseus. Deixa eu te mostrar o terceiro grupo de pessoas que nós temos aqui. Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Qual que é o terceiro grupo de pessoas que nós temos aqui? Os pais, que ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio. Eles sabiam que quem havia curado seu filho era Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse comigo. Imagina você tendo um filho, cego de nascença. Agora vem Jesus e cura o seu filho. Isso é motivo de alegria, sim ou não? Sim. Mas mesmo desfrutando de algo tão lindo acontecendo na sua casa, os pais escolheram ficar em silêncio. Deixa eu dizer algo para você que dói o meu coração. É quando eu vejo pessoas que experimentaram o novo nascimento, tiveram encontro pessoal com Cristo, experimentaram tanto de Deus na sua vida, mas permanecem em silêncio. Ontem na célula em casa, a gente conversava, e uma esposa falou do esposo, falou assim, olha, agora que o meu esposo converteu, aonde a gente vai? Se a gente vai comer algo, vai estar no restaurante, o restaurante pode estar lotado, que ele para e faz a oração dele. E ela falou num tom mais ou menos assim, tipo assim, restaurante, e ela falou assim, o garçom tem que ficar esperando ele dar graças pelo alimento. Como se isso fosse algo assim, ruim. Mas não é ruim, meu irmão. Nós não podemos nos calar diante daquilo que temos visto, experimentado. Para mim, a pior coisa que pode haver no meio da igreja é uma igreja que se cala diante dos feitos do Senhor, uma igreja que não dá testemunho, uma igreja que não levanta uma bandeira e diz, olha, um dia a minha vida era assim, mas o encontro com Jesus mudou a minha vida. O terceiro grupo de pessoas aqui são os pais que ficaram em silêncio diante de tudo que Deus fez na vida deles. Alguns os irmãos me perguntaram assim, pastor, por que nós vamos gravar um CD aqui na igreja? Eu disse, para que a gente possa levar em forma de canções aquilo que nós estamos experimentando aqui como igreja. Para que as pessoas possam experimentar também e ver que nós estamos experimentando, nós estamos buscando uma intimidade com o Senhor, nós estamos buscando um avivamento, nós estamos buscando um despertar de Deus na nossa vida. Não fique em silêncio, não fique calado diante do que Deus tem feito na sua vida. E para terminar, fique de pé no seu lugar, deixa eu te mostrar o quarto grupo de pessoas. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram,
dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos-lo disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis-vos vós também tornar seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Quarto grupo de pessoas está aqui: o cego. Aqueles que experimentaram o milagre do Senhor. E porque experimentaram, não podem ficar calados. Quando eu olho para esse cego, eu percebo como que o encontro com Jesus, a caminhada com Cristo, vai mudando a nossa vida. Eu quero encerrar te mostrando isso, em 2 minutos. Quando nós olhamos, nós percebemos que a fé deste homem, ela vai crescendo. Tem algo que Deus deseja fazer com você e fazer comigo. Há algo que Deus quer, que você cresça. O profeta diz: cresçamos, continuamos a crescer em conhecimento, em graça. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Há um desejo de Deus que a sua fé, ela continue crescendo. Esse desejo de Deus. Se você ler todo o capítulo, o texto vai nos dizer que os vizinhos vão perguntar para aquele homem: o que ele faz? Ele dá uma descrição. Ele descreve o que aconteceu. Um homem chamado Jesus cuspiu, fez um lodo, passou no meu olho, mandei eu lavar lá no tanque de Siloé, eu fiz isso, eu fui curado. Ele só descreve o que Deus fez na vida dele. Se você deseja ser grandemente usado por Deus, comece fazendo isso. Só descreva o que Deus fez na sua vida. Se você estiver perto de uma pessoa, não deixe passar a oportunidade sem contar a sua história. Você não precisa pregar, você simplesmente vai contar a sua história. Eu era assim, Deus me alcançou, está mudando a minha vida, está mudando a minha casa. Mas nós percebemos que esse homem vai crescendo. Logo depois que ele descreve o que aconteceu com ele, eles vão te fazer uma pergunta. Eles perguntam assim: quem que você acha que esse homem é? Ele diz assim: ele é um profeta. Olha como que ele define Jesus: profeta. Profeta é um dos títulos cristológicos de Cristo, para definir que ele é Cristo. Ele diz assim: ele é um profeta. Lá na frente os fariseus chamam ele de novo e falam assim: olha, quem te curou? Foi Deus, dá essa glória para Deus. Porque os fariseus estavam dizendo assim: só Deus pode curar uma pessoa. Aí ele diz assim: olha, eu não sei quem ele é. Eu não sei se ele é Deus ou se ele não é Deus. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E eles começam a questioná-lo. Ele diz assim: olha, eu não sei se esse homem é pecador, porque se ele fosse pecador, Deus não ouviria. Mas ele me curou. E ele diz assim: sabe por que vocês estão perguntando muito sobre esse Cristo? Porque vocês querem ser discípulo dele. Percebe? Ele começa apenas descrevendo o que Jesus fez. Agora ele já está formando discípulos de Cristo. Ele já está tentando convencer os fariseus a se tornarem discípulos de quem? De Cristo. Se você deixar Deus te conduzir, você vai começar apenas testemunhar do que ele fez. Mas lá na frente, você não só vai se tornar discípulo dele, porque os fariseus olham para ele e dizem assim: não, o discípulo dele é vocês. Você já está pregando em nome dele. Se você deixar Deus te conduzir, e esse é o nosso desejo como igreja aqui, ajudar você a crescer. Talvez você entrou aqui até o dia de hoje, e muitos que eu estou vendo aqui, nasceram aqui na Lagoinha Estoril. Alguns vão batizar dia 14 aqui, vão descer as águas.
Mas deixa eu dizer algo para você. Se você deixar Deus te conduzir, a sua fé vai crescer. Talvez hoje, você só está descrevendo, só contando a sua história do que Deus fez. Mas lá na frente, você não só vai contar a sua história, mas você vai conseguir mostrar quem Jesus é. Talvez Jesus é alguém que apenas tocou na sua vida, mudou a sua vida. Mas amanhã você vai mostrar que ele é um profeta, e não só um profeta, que ele é Deus. Nós percebemos que esse cego, ele vai crescendo no conhecimento do Senhor. E eu quero terminar desafiando você. Não fique parado no estágio que você está na sua fé. Deixa Deus fazer sua fé crescer. E sabe como que você vai crescer? Quando você se envolver na casa de Deus. Onde este homem testemunhou que ele era o profeta, que ele era Deus que havia curado? Quando ele estava no templo, na casa de Deus. Sabe o que vai fazer você crescer? É o seu envolvimento na casa de Deus. Seminário não faz ninguém crescer. Sala de aula não faz ninguém crescer. O que faz você crescer no relacionamento é quando você se envolve na vida da igreja. Isso faz você crescer. Talvez você nunca parou para pensar, porque todas as vezes que eu e você nos envolvemos com as coisas de Deus, com a igreja do Senhor Jesus, vem decepções, vem situações para tentar nos fazer parar de envolver. Porque você cresce quando você se envolve com a noiva. Porque como noiva, se relacionando com o noivo, que é Jesus, você vai crescendo no conhecimento, na revelação, na intimidade com Ele. Então não seja como os vizinhos. Não seja como os fariseus ou como os pais. Seja como esse cego. O que você tem experimentado de Deus não é para você guardar só para você. O que você recebe de Deus é para você liberar sobre a vida de outros. Qual é o princípio bíblico? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Porque quando eu libero sobre o outro, eu recebo. Quer crescer na casa de Deus? Quer crescer no conhecimento de Deus? Não guarde o que você tem recebido só para você. Comece a liberar sobre a vida de outros. Porque quando você libera sobre a vida de outros, você recebe um nível de unção, um nível de revelação ainda maior. Mas quando você retém, guarda só para você, seu crescimento vai ser limitado. Quer crescer? Comece a liberar sobre a vida de outros. Comece a testemunhar, comece a falar, comece a se envolver, se envolva mais. Mesmo que isso te custe algo caro lá na frente. Porque este homem foi expulso da sinagoga. E esse expulso era sinal que ele não teria mais autorização de estar ali. Pelo menos enquanto aqueles fariseus estivessem ali. O seu envolvimento pode te custar muita coisa, mas também vai trazer um nível de revelação, de intimidade muito maior. Eu quero orar por você. E após ser expulso, olha o verso 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Por que Jesus usa essa expressão Filho do Homem? Porque Daniel usa essa expressão para definir o Messias. Todo judeu sabia que Filho do Homem se referia a Jesus Cristo. Por isso que nos termos messiânicos, cristológicos, que Jesus mais usa é Filho do Homem. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E o adorou. Fecha sua Bíblia, eu quero orar por você, mas olhe para mim para você entender. Aquele homem encontra com Jesus, ele recebe o milagre. Mas depois de receber o milagre, ele adorou a Jesus? Não, porque ele nem sabia quem era Jesus. Mas porque ele estava na casa de Deus, porque ele vai se envolvendo cada vez mais com Jesus, no final, quando Jesus encontra com ele novamente, ele agora não só tem convicção de quem Cristo é, ele também crê em Cristo e ele adora ao Senhor. Eu entendo que há dois níveis de pessoas dentro da igreja. Aqueles que vão entrar, receber o milagre e não vão ter experiência nenhuma com o Senhor, a não ser do milagre. Ou nós vamos ter aqueles que, além de receber o milagre, vão se tornar adoradores. Qual que é a melhor definição de adorador? Uma boa definição de adorador
não é aquele só que canta a canção, mas aquele que está comprometido com o Senhor da sua vida. Porque a Bíblia diz assim, lá em Jeremias, você se torna igual o que você adora. Jeremias diz, se você adora mais a um Deus que não se move, você vai se tornar igual a Ele. Mas se você adora a Cristo, você se torna igual a Ele. Então se envolva com o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Aprendemos hoje, ó Deus, que Tu és um Deus criativo, inovador, que pode agir de tantas maneiras. Na vida desse cego de nascença, o Senhor escolheu cuspir na terra, fazer um lodo, um barro, passar nos seus olhos e mandá-lo lavar no tanque de Siloé. Eu não sei qual é a maneira que o Senhor vai agir na vida desses irmãos que aqui estão, mas eu oro para que haja esse manifestado Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que eles tenham experiências. Senhor, nós não queremos definir a forma que o Senhor vai fazer, nós só queremos ter uma certeza no nosso coração, que veremos o manifestar da glória do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus, e nós queremos ver a glória do Senhor se manifestando em nossas vidas. Pai, oramos, para que, ó Deus, a nossa caminhada nos leve a crescer. Senhor, se tem alguém aqui parado, que parou de crescer, parou de ter esse relacionamento, de ter revelações novas com o Senhor, eu oro, ó Deus, para que possamos sair desse lugar de estagnação, e possamos crescer no relacionamento e no conhecer do Senhor. Pai, eu oro para que nessa igreja não haja um só cristão, um só crente, um só membro parado, paralisado, mas eu oro para que haja avanço, para que haja crescimento na fé, no conhecimento do Filho de Deus, como o apóstolo Pedro nos diz na sua segunda carta, em 2 Pedro ele diz, que possamos crescer no conhecimento do Filho de Deus. Eu oro para que haja crescimento. Então, ó Deus, eu paraliso, ó Deus, eu rejeito, eu mando embora toda estagnação no meio da Tua igreja. Que sejamos uma igreja que cresça no conhecimento de Jesus, do Filho de Deus. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, que haja, ó Deus, no nosso meio, um tempo de avanço e de crescimento. Eu repreendo todo espírito de paralisação, todo espírito que vem para nos parar, todo espírito de, ó Deus, estagnação, eu repreendo nessa noite, sobre a nossa vida em todas as áreas. Que haja crescimento na vida espiritual, que haja crescimento na vida profissional, que haja crescimento em todas as áreas, sobre a vida dos meus irmãos. Eu libero essa palavra de avanço, de crescimento, em nome de Jesus. Que não haja no nosso meio paralisação, mas que possamos crescer mais e mais. E é esta palavra que eu libero sobre o teu povo aqui nessa noite. Que haja crescimento na autoridade do nome precioso de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos e declarar comigo, em nome de Jesus, sobre a minha vida, eu declaro tempo de crescimento, tempo de avanço, crescimento, não só na revelação do Filho de Deus, mas diga, eu creio, que quanto mais revelação eu tenho de Deus, mais crescimento eu recebo em todas as áreas da minha vida. Quanto mais revelação eu tenho de Cristo, mais crescimento eu experimento na minha vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra de crescimento sobre a sua vida. Assim como este homem cresceu na revelação de Cristo, eu libero essa palavra de crescimento sobre a sua vida, nesta sexta semana, neste sexto sinal, aqui no Evangelho de João. Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero te abençoar, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, dá um abraço nesse irmão que está do seu lado e vá viver um final de semana abençoado na presença do Senhor, crendo no crescimento que vem de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.